Eu vou fazer as apresentações, eu vou fazer uma mediação que nem acho que precise, que vai ser uma conversa bem orgânica. Eu vou começar com a minha autodescrição, tá? Meu nome é Lahaida, eu sou uma mulher andina, de pele marrom, olhos amendoados, cabelo castanho escuro. Eu estou vestindo uma camiseta preta, de manga longa, e um vestido verde. Eu sou co-curadora da exposição Paiter Suruí, que está ali no 6º andar. Junto comigo está a Chay Suruí, que está aqui com a gente, e o Tiago Nogueira, que está aí. Dá um tchau, Tiago. E a gente está aqui para fazer essa conversa. Eu queria também avisá-las que a gente tem uma mesa ali ao lado com produtos artesanais Paiter Suruí, e que fiquem à vontade para olhar, são coisas belíssimas. A gente tem colares, artesanatos, cestaria, que também estão presentes na exposição do 6º andar. É isso, eu vou pedir para os convidados se apresentarem, eu acho. Pode ser? Porque aí vocês fazem a autodescrição também. Quer começar, Betinha? Posso começar. Não, tem um também? Não, esse é meu. Eu sou Betty Mindlin, sou antropóloga, tenho essa cor desbotada, que quando eu vou falar da minha cor me dá um branco. E estou vestida de vermelho e com um colar. Ele não é suruí, sinto muito, é cinta larga esse colar. E como eu estou assim, numa emoção muito grande, na apresentação já vou falar também, que agradecer o Instituto Moreira Salles, com o nosso diretor de arte, que está aqui, e o curador Tiago, por vocês me darem essa dádiva de falar com essas figuras protagonistas indígenas tão maravilhosas, 2 curadoras indígenas, a Lahaida, que nos traz, que é uma arquiteta, eu vou apresentá-la também, é uma arquiteta brasileira formada na FAO, mas que nos traz outros povos, né, alarga o repertório dos nossos. A Chay, cujo pai eu carreguei no colo, mas agora é ele que tem que me carregar, pelo tamanho dele. A mãe dela é uma parceira há muito tempo, né? E aliada, também uma ativista incrível. E o Uraã, eu também vi pequenininho, mas ele cresceu depressa. O pai dele é um dos grandes professores meus, muita saudade dele. E eu fiquei hospedada muitas vezes na grande oca do seu pai, dos 8 irmãos e irmãs, em Amirei. E eu fiquei hospedada na casa do Uraã também. Ele é um linguista e professor. E aí eu vi todos os erros que eu tinha feito nas minhas traduções. Enfim, é muito bom ver vocês, protagonistas autônomos, e vocês me trazem toda a minha trajetória anterior. Foi uma emoção muito grande ver essa exposição das fotografias. E, bom, agora a Chay é figura internacional, hoje li seu artigo belíssimo. Mas, enfim, eu estou fazendo mais do que a minha apresentação, mas é por isso que eu estou aqui. É um dom mesmo. Chay, você, então, agora. Não sei se você quer isso. Eu não sei, tanto faz. Boa tarde a todos. Dizer que, para mim também, né, agradecer ao IMS, aí na pessoa do João, do Tiago, de todos, na verdade, né, por esse momento aqui que realmente é histórico para nós, né? Talvez, não sei se para vocês, mas para a gente né? Para a gente porque, enfim, Betty faz parte da nossa história também, né, do povo Paiter. E a gente não pode... A gente tem que sempre reconhecer, né, aqueles que lutam ao nosso lado, né? A gente tem que... Ninguém faz nada sozinho, né? E a gente tem que também valorizar, reconhecer aqueles que fizeram parte da nossa história, né? Então, é um prazer estar aqui com a Betty e, principalmente, também com o Anderson, né, que é labiuai do nosso povo, né, mas é alguém que me inspira, sempre me inspirou muito, e que nas falas dele sempre
é uma pessoa que tem um dom mesmo, tinha que ser linguista, né? Que tem um dom da palavra mesmo, ele, né? E que é um cara que eu admiro porque hoje eu vejo também o tamanho da força, da coragem dele, né? Dele tem de estar denunciando mesmo as coisas que estão acontecendo, né, dentro da terra indígena. 7 de setembro, e que não é fácil, né, gente? Então, a gente tem que dar valor também aos nossos líderes, né, aos nossos guerreiros, que vêm fazendo essa luta nesses novos tempos, né? Então, para mim, é uma grande honra, né, e um grande prazer estar aqui com essas 4 pessoas, né, que é obrigada também a nossa tradutora aí, né? É minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher indígena de cabelos longos pretos, que usa óculos, está usando um colar branco tradicional do povo Paité Suruí e brincos com as peninhas coloridas e uma blusa marrom, né? Então, mas é isso, gente, que é muita emoção mesmo para nós. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês também, poderem fazer parte desse dia, né, dessa tarde aqui. Não sei se você vai querer também. Boa tarde a todos e a todas presentes. A gente está nas redes sociais também. Um grande abraço também, os que estão na rede. Meu nome é Iraan Anderson Suruí, do povo Paiter Suruí, do estado de Rondônia, terra indígena, 7 de setembro. Hoje sou cacique da aldeia Gamir e também vice-cacique geral do povo Paiter Suruí como todo. Minha descrição, eu estou com o cocar na cabeça, né, colar vermelho, colar de algodão vermelho, e o colar de Tucumã pintado também, e uma camisa azul escuro. Obrigada, gente. Eu queria apresentar também as nossas intérpretes de Libras. A Regiane é uma mulher branca, de cabelos cacheados até o ombro e olhos castanhos. E a Laís é uma mulher negra, de pele clara, com olhos castanhos e cabelos castanhos. A gente vai ter uma conversa aqui. Quando a gente pensou muito, fez várias reuniões sobre como seria esse encontro, eu acho que a gente chegou muito no ponto passado e do presente. E como tantas vivências da Betty no território confluem também com as experiências dela, confluem com as lutas e com as importâncias das tradições para as lutas Paiter Suruís. Então, a gente começa com essa pergunta, como o passado, Betty, que você viveu, e Anderson e Chay, como isso é representativo para vocês nas lutas hoje. Começo eu, então? Bom, vocês me deram uma imensa emoção com a exposição de fotos, que foi assim uma idealização do Ubiratã Suruí, que é, como a Chay, neto dos meus grandes anfitriões, Marimô e Oitã, em casa de quem eu fiquei muitas vezes. E essa ideia de voltar para a arte, a luta pelos direitos indígenas, é incrível, porque os Paiter Suruí estão passando por grandes dificuldades de manter a terra, de manter os hábitos anteriores, de se livrar das invasões, das madeireiras, do garimpo e dos nossos hábitos, que não são nada recomendáveis na sociedade brasileira. Mas não há situação ruim em que uma criação não possa surgir. E eu fiquei entusiasmada com essa ideia das fotos e de serem fotos feitas por indígenas. Essa pesquisa que o Biratã capitaneou, mas que ele fez com o povo todo e com muitas aldeias para ver aonde estavam as fotos antigas. E, de repente, eu senti que o meu passado estava chegando no meu colo, porque eu me apaixonei de tal forma pelo povo Suruí
que eu fiquei outra pessoa e que eu acho que eu mantenho, apesar da maturidade, essa semente que se transformou numa floresta, e eu não vou deixar nenhum madeireiro entrar, não. E foi muito bonito ver que o acolhimento que eu tive no povo Suruí, há quase 50 anos atrás, se transmitiu aos netos e aos filhos, né? Porque o Uraã é um pouquinho mais velho que a Chay. E, então, essa memória, de modo que aí eu me animei um pouco a voltar para o tempo passado, porque eu não sou uma mulher indígena, mas eu sou uma espécie, talvez, pela convivência que eu tive com os mais velhos, de Torre do Tombo para os Suruí atuais, né? É quase que um documento, mesmo que eu não tenha o mesmo conhecimento que os mais velhos, que os paiter, né, o Uraã, chamam de corubê. Eu sou uma espécie de corubê pelo que eu vi, pelo que eu vivi. Claro que com meu repertório, não o mesmo repertório dos seus avós, mas o avô dela e do Biratã, por exemplo, eu conheci quando ele tinha sido picado por cobra e estava em reclusão, quase se tornou pajé, e era excelente de conversar com ele. Então, essa emoção toda de um outro mundo é muito diferente até do que os netos têm agora. Por isso que eu me aventuro também para falar do que eu vi. E um sonho que a gente tem quando fica mais velho, você me corta aí, porque você sabe que eu falo demais, né? Quando a gente fica, assim, na 9ª década, me diz meu filho, mas não estou ainda com 90, né? A gente quer passar para outra geração aquilo que é o nosso mundo. E o meu mundo é muito o paiter. Vocês imaginam, por exemplo, uma mulher que estava dando aula na Fundação Getúlio Vargas, principalmente sobre a desigualdade, o capitalismo brasileiro, mas estudava muito também a posição da mulher nas revoluções, entre muitas aspas, hoje, cubana, russa, chinesa, e eu sonhava com um outro mundo. Então, imagine a emoção de chegar na floresta amazônica, verde, intocada, né, como não é mais hoje, do mesmo modo, naquele aeroportozinho de Ji-Paraná, com a Carmen Junqueira, chamado de um grande indigenista, que era o Apoena Meireles, e de repente, eu escolhi do avião as ocas de palha, e foi, bom, aqui que eu vou ficar. E quando eu fiquei a primeira vez, mais tempo, a primeira vez foi 78 de passagem, é incrível como, de repente, eu me senti parte, em poucos dias, daquele povo. Eu acho que os paiter Suruí foram tão receptivos comigo. Eu me lembro assim, das primeiras entradas. A primeira pessoa que eu vi foi o pajé Perpera, que está no filme Ex-Pajé, do Bolognese, lá colhendo, debulhando amendoim, e ele me contando a história dele e da dizimação paiter nos primeiros anos. Mas 3 dias depois, eu fui chamada para ver um ritual de pajelança, que era do Perpera, com a Choí, acho que deve ter outro nome aí, e foi uma sensação tão forte que eu tinha a sensação que a pequena oca onde ele estava fazendo a cura estava se movendo. E eu deitei com ela, quase que fiquei lá para o resto da minha vida. Eu ainda não estava dormindo nas ocas Paiterei, eu estava dormindo na FUNAI. E depois, nessa mesma primeira viagem, se eu fosse escolher um dos âmbitos para dizer para vocês que eu gostaria que isso fosse sabido por todo mundo, foi o primeiro ritual de pajelança que os paiterei começaram a fazer depois de terem sido mortos e invadidos, que era o Roeetê, que tem fotos incríveis, tem documentos, tem música,
E bom, eu vejo que já está na hora de eu parar, só quero falar mais só uma coisinha, depois a gente pode voltar a vários assuntos. Nós estamos aqui no Instituto Moreira Salles, e há dois grandes cineastas, Moreira Salles, o João e o Walter, que se dedicam à causa indígena. O João, que fez, além dos outros filmes dele, o filme sobre o pai da Chay, candidato político. E o Walter Moreira Salles, que se ocupou de uma das maiores advogadas indígenas da época da ditadura, uma vítima da ditadura, e ele mostra a grandeza que é a defesa dos direitos indígenas. Então, eu pensei que, como vocês fizeram essa exposição de fotografia indígena, de repente, vocês têm um caminho para os cineastas indígenas, e talvez esse passado de uma mulher não indígena, mas que é corubeide, faz parte dos corubeide de algum modo, sirva de inspiração para filmes indígenas que mostrem o passado e o presente. É importante trazer o mundo antigo para o mundo futuro, não é? Obrigada, Betty. Mas nós temos um grupo íntimo em que muita gente pode cooperar com essas belezas do mundo suruí. Inclusive, a gente está aberto a perguntas, vocês podem perguntar diretamente ali para o educativo. Eu queria dar continuidade para o Anderson e para a Chay. Anderson, você que está ali nessas lideranças, você viu a exposição, eu queria ouvir um pouco de você, como a Betty mesmo estava falando das tradições, como as tradições repercutem no seu posicionamento enquanto vice-cacique, qual a importância da tradição para a sua mobilização política no território? Você quer esse? Isso aqui está. Bom, a gente tem várias frentes de luta, né, como líder do nosso povo, mas a gente nunca pode perder de vista por que essas lutas existem. Essas lutas existem porque há vidas naquele território. E a ligação A gente fala tanto de tecnologia hoje, né? Mas a arte, o conhecimento, o saber que se transforma em tecnologia por meio a vida, ela é uma tecnologia, né? Então, resultado de uma tecnologia. Então, aquilo que chegou naquele momento como um instrumento apenas de registro, hoje eu quero até agradecer também ao Instituto Moreira Salles, ao Ubiratã, que tiveram essa ideia, toda a coletiva do Lacapoi. Isso é uma parte da força para a gente lutar pelo nosso território. Né? A Betty está falando aqui do Roeaté. É um ritual sagrado que não existe mais no povo Paiter Suruí. E esse registro é super importante por causa disso. As tradições é que mantém um povo, é que transporta um povo de uma geração a outra. Então, a tradição está sendo fortalecida nesse momento, né? E a figura da Betty, eu quero dizer assim, como profissional, que ela, na época, foi a antropóloga que fez o estudo antropológico para homologar, demarcar o território Paiter Suruí, inclusive viveu conflitos entre o Paiter e os colonos, né? Então, ela carrega uma história que talvez ela conta para os amigos, conta o que ela tem com ela. Mas essa história precisa entrar na consciência, no conhecimento de um líder indígena Paiter Suruí jovem, né? Então, é isso que vai dar gás para mostrar que aquele território é vida.
Por isso que as pessoas falam tanto, o líder indígena está falando do território, está falando da floresta. Mas talvez o nome território floresta parece ser apenas nome de algum lugar. Mas o significado que há da gente, quando a gente vê o nosso filho ali, quando a gente vê o nosso filho pequeno, que futuro há para ele? Porque ali é uma vida, ali é uma família, ali talvez esteja a resposta para o amanhã dos seres humanos. É isso que a gente tem que pensar, ver quando a gente vê alguém numa liderança. O que é que está dentro daquela pessoa? A gente precisa explorar isso dentro das pessoas. Naquele momento, a Betty, junto com os nossos guerreiros, nossos líderes, ela foi uma peça-chave ali. Hoje, a Chay está aqui, é uma peça-chave para o Paiter Suruí. Hoje eu estou aqui, uma peça-chave. Mas há pessoas que estão dentro do nosso território que ninguém sabe quem é, só a gente sabe, que dão a vida para manter o território ali. A Chay estava falando dos conflitos e tudo que a gente tem sofrido hoje. Vocês estão me vendo aqui, né? Mas ninguém sabe a luta que a gente carrega ali, sofre ali, dentro do território, para manter aquele território, que vai servir para nós, povos indígenas, povo Paiter Suruí, e que está contribuindo para a existência da vida humana. Parece ser até uma fala da moda, porque muitas das vezes, quando a gente leva para um campo econômico, financeiro, acaba virando moda, mas não é moda, é uma discussão de vida. Então, só para fazer essa gancho aí, a tradição, ela é passada de geração em geração, e esse trabalho do Coletivo Lacapó, junto com o Instituto Moreira Salles, é um gás para a luta do povo indígena como todo, e principalmente do povo Paiter Suruí. Obrigada, Anderson. Chay, mana, como a gente está falando aqui de tradição, de política, eu acho que agora é o momento da gente falar sobre a juventude, Paiter Suruí. Sem palavras, gente, eu só vou ficar à vontade de ficar ouvindo mesmo, né? Mas, enfim, eu tenho várias, não sei se é essa pergunta, essa é a resposta, né? Mas eu vou falar o que eu estou sentindo. Eu tenho vários também anseios, né? Como jovem, como uma mulher indígena, né? E, enfim, eu realmente fico pensando, às vezes, falando assim, que eu queria ficar ouvindo, porque é verdade isso que o Anderson e a Uran e a Betty estão falando, né? Que tem muitas coisas que eu nunca vi. E nem sei se um dia eu vou ver, se um dia eu vou viver aquilo que passou, né? E dentro de uma comunidade, né, com vários conflitos, né, a gente realmente tem que lutar para manter vivas essas histórias, né? Hoje a gente sabe também uma coisa muito sensível, né, é a questão da própria religião dentro do nosso povo, né? E é difícil você conversar sobre isso muitas vezes, né? Porque como que você vai dizer para uma pessoa que aquilo que ela acredita, a fé dela, né? Vamos dizer assim, está errada, né? E eu lembro da minha própria avó, né? Estava falando da avó, do vô aqui. A minha avó nem falava português, andava com a Bíblia embaixo do braço, nem sabia ler, né? E muito disso, né, dessas preocupações com a própria questão da religião, né, eu externo, né, para o meu pai, né, que é o meu labiuai, que é a pessoa que me ensina, né, quando eu não sei de alguma coisa, é para ele que eu vou lá perguntar, né.
E são, enfim, a gente é uma nação, né? Vocês imaginam como são, não é fácil você resolver um problema, é complexo, principalmente uma coisa assim, né? Quando a gente tem coisas muito mais urgentes, vamos dizer assim, também para resolver, né? Como a própria questão do garimpo. E aí, o meu pai falou assim para mim, né? Pensando na própria exposição, nisso que o Uran está falando, nisso que a Betty está falando, nisso que o João prometeu para nós, né, que vai ter exposição lá no Povo Paité Suruí, pensando nisso tudo, né, o meu pai falou assim para mim, e com essa exposição, está vindo muito mais, eles estão mandando muito mais fotos, né, e as pessoas, alguns que viram aqui, que a gente conseguiu trazer algumas pessoas dos clãs aqui, né, fez com que mais pessoas da aldeia deles quisessem mandar mais fotos. E estão mandando mais fotos porque eles também querem contar essa história. Principalmente os mais velhos, né? Então, eu vejo que isso é só um começo, né? E quando eu conversei com meu pai, né, pensando nos rituais também, meu pai falou assim para mim, você tem que gravar a história de esses líderes. Você tem que ir lá com o Anderson gravar a história dele, hoje, do pai dele, né, que o Anderson também carrega essa história. O próprio Betty, né? O próprio Perpera, que a Betty falou. Meu pai estava falando assim, minha filha, Perpera, ele já liderou uma guerra espiritual e ganhou. Talvez essa história não seja uma história muito bonita, assim, né? Vamos falar assim, mas que também tem que ser contada para a gente relembrar e saber, né, essas coisas. Porque talvez hoje o povo Paité Suruí não esteja mais na igreja, vamos falar assim, né? Mas ele falou que no futuro o próprio povo Paité Suruí vai querer saber disso. E se a gente, como jovens, que hoje tem essa tecnologia, que hoje, né, eu tenho mais a facilidade de conversar, dialogar com as pessoas de fora, com as pessoas que também podem nos ajudar a fazer isso, né, como essa exposição, se eu não gravar, onde que no futuro os jovens vão atrás disso, né? Para eles terem também aonde buscar esses conhecimentos, né? De toda a história da demarcação, a história, mas também a história de antes, porque essa história não começa com a chegada do homem branco, né? Tem de muito mais, né? E dessas histórias de quando todo esse conflito também aconteceu, como a Betty estava falando aqui. E então isso fez eu refletir muito, né, também disso que eles dois estão falando e da importância disso que a gente está fazendo também, né, para a própria história do povo Paité Suruí, para a própria juventude, né, para a própria juventude saber quando ela quiser, no momento ela saber onde ela ir buscar, né, ela ir atrás dessas histórias também, né, porque muito da nossa isso é oral, né? Mas hoje a gente não sabe como as coisas estão acontecendo também, né? Você imagina, veio o Covid, eu perdi minha avó, mãe do meu pai, né? Meu tio, e esses mais velhos se vão, e com eles vai também essa história, né? Com eles também vai muitas das coisas como que a gente vai trazer de volta, né? Porque todo momento o nosso mundo também está sofrendo, né? Está sendo atravessado por várias coisas. Então, enfim, eu vejo como é importante, né? E como que nessa exposição que a gente vai fazer lá no Paité, não sei se tem como, né? Mas a gente quer trazer, agregar isso também, né? Para fazer que seja uma exposição que fique lá no território, né? Para quem vai visitar, poder conhecer, né? Como quem quiser visitar lá a aldeia, vai poder conhecer um pouco de toda essa história, mas para o próprio povo Paité Suruí poder ir lá buscar, né, isso. De muitos jovens que, como eu, não viram e nem viveram muitas dessas coisas, né, e que a gente quer também ir atrás, resgatar. Cada vez mais eu vejo que, apesar de tudo isso, a juventude indígena tem orgulho de ser assim quem ela é, né. Eu tenho muito orgulho de ser Paité Suruí. Então, acho que é isso. Obrigada, Chay.
Bom, a gente estava falando aqui sobre a questão da tradição, do presente, da memória, da oralidade. Fiquem à vontade para mandar perguntas, mas como a gente está numa exposição de fotografia e a gente sabe que você tirou várias fotos de vários rituais, queria saber da sua parte o que te interessava ou o que te motivou a tirar essas fotografias e fazer esses registros. Eu não entendo direito o que se deu em mim para ter essa energia de, em 3 dias, estar tão encantada, deslumbrada. Assim, as primeiras vezes eu entrava nas ocas pedindo licença, os paiter tinham essa forma de me fazer sentir alguém imediatamente, as mulheres, com as suas panelas imensas, que eram algo para a casa toda, mas também com lugar para o indivíduo. Foi um tal maravilhamento que nesse tempo, não tinha internet, nem sequer telefone, só estrada de terra. Eu me sentia, assim, uma testemunha de um mundo afetivo, erótico, conjunto, que ninguém estava vendo. Eu tinha a impressão, eu não sabia que vocês iam nascer, eu não sabia que o mundo ia ter essa diferença, eu nem tinha essa ideia de passar de uma geração para outra, que é tão a minha história agora, até com os meus próprios netos, não é só a questão indígena. E é algo que te pega totalmente. Depois de 5 dias, você está vendo um povo sem dinheiro, sem patrão e empregado, sem roupas, só os homens é que usavam shorts, porque eles se sentiriam nus sem o estojo de palha penhando. Uma naturalidade com o corpo, com a sexualidade. Como gravar isso? Eu não tinha... Eu tinha uma máquina fotográfica, eu queria saber tudo que era trabalho feminino, e isso eu tenho, acho que, boas fotos que estão à disposição de vocês. Mas o que era o mais importante era a forma das pessoas se relacionarem entre si. Não havia esse jogo de poder, havia guerra. A Marlu é uma que começou comigo no Suruí, que pode falar muito do que ela sente. O Jean depois veio, também viveu isso com a cerâmica Suruí. Mas a Larraida falou uma coisa muito importante na abertura da exposição. Você acha que não falou, mas falou. Você disse que você sentiu com os paiter Suruí, e olha que era só praticamente uma aldeia, né? Que agora vocês têm 30. No meu tempo eram só 2. 43. 40? Eu não conheço todas mais. Mas ela disse que sentiu uma coisa diferente de outros povos, e ela conhece muitos. E é isso, que apesar de tudo que você está enfrentando, e não são só vocês, nós estamos enfrentando isso na Terra, no Brasil, com os perigos enormes que nos cercam, de vez em quando, uma boa vitória, né? A gente hoje está um pouquinho mais contente, mas, de qualquer jeito, essa diferença de mundos, não é? A Larraida sentiu agora. E você nem foi lá ainda, né? Foi, você já foi. Qual de vocês 2 é mais nova? Acho que vocês são as 2 bem jovenzinhas, né? Porque o que vocês sabem do mundo me impressiona muito. A Larraida sabe coisas da ditadura brasileira que as mulheres da idade dela não sabem. E eu acho que a Chay também sabe coisas do mundo indígena que, em geral, o Suruí não sabe. Você está vendo essas dificuldades. Então... Os modos de vida deram curiosidade. Para quem não sabe, a Betty ela é economista, formada em economia, e eu acho que isso faz muita diferença, porque você se depara com uma sociedade que está com outro modo de economia, que não é o capitalismo, está lutando pelo socialismo e chega numa comunidade que não está estruturada nos modos econômicos do qual ela viveu todo esse tempo. E um link interessante aqui que eu queria fazer, tanto a Betty é economista, quanto o Anderson, nosso linguista, ele também tem um projeto de empreendedorismo e autonomia financeira. E isso foi uma das perguntas que vieram aqui também, e eu queria aproveitar esse espaço para que você fale um pouco também sobre isso, Anderson. Nossa, que coisa, hein?
Não sei se é o melhor caminho. É bom que ninguém me pergunta isso, porque eu só sei gastar. Bom, a gente, como a gente tem avançado muito, né, e concebido alguns conhecimentos, pensamento, né, acho que cada povo pega uma coisa legal de cada povo, né. Quando eu falei que a arte, o conhecimento, a sabedoria, ela é tecnologia, eu falei no sentido da ancestralidade, da visão dos povos indígenas, da visão do povo Paiter Suruí. Porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles estavam sofrendo com malária, com algumas doenças, e que os povos indígenas ali já tinham descobrido planta ali há uns séculos, milhares de anos atrás já. Então, a tecnologia não é só computador, algo eletrônico dessa natureza, né? Nós vivemos a nossa tecnologia. E sobre essa questão da globalização, o uso eu vou dizer, moeda ou troca, ou objeto de troca, ela é necessária hoje entre a sociedade, né? Inclusive o povo Paiter Suruí, né? Hoje ela usa uma moeda criada pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, né? E quais eram as trocas existentes antes disso nos Paiter Suruí, né? Existiam as trocas deles. Então, o projeto que eu estou trabalhando já tem uns 2 anos já, mas a gente co-criou já há uns 4 anos, é que a gente está finalizando isso agora, criando um ecossistema financeiro onde nós podemos registrar nossa cultura, vender parte da nossa cultura e também fazer a troca do nosso conhecimento, da nossa cultura com alguém que quer conhecer. Ou seja, vou dar um exemplo real aqui. Talvez alguém lá na Europa nunca viu uma dança do povo Paiter Suruí e ela quer assistir uma dança do povo Paiter Suruí. Então ela vai lá, entra naquele ecossistema ali estruturado para isso e ela agenda, eu quero algum mais velho contar uma história. E essa história vai ser contada para aquela pessoa e ela recebe por isso, né? Ou a gente criar um artesanato, um artefato da nossa cultura e tokenizar ela. O token pode ser distribuído e ela pode se valorizar. Eu estou falando de um termo mais geral, de modo mais geral, porque seria uma palestra sobre isso. E aí, se alguém tiver interesse em, vamos supor, isso aqui é uma cerâmica, e ela é tokenizada, e alguém pode ficar comprando ou adquirindo parte do token. Ou se alguém interessar, aí nós 5 aqui temos o token dela. Se a Chay querer o objeto todo, ela compra a nossa parte e fica com o objeto. Aí o token é queimado, saído fora do ecossistema. Então, e esses retornos, e essa é a maneira que a gente entende de ter um retorno econômico com o nosso conhecimento, com nossos produtos, e de reacender novamente aquilo que foi perdido.
Aí nós vamos ter jovem ou um grupo que vai aprender a cantar, coisas que os jovens não fazem hoje, a dançar, porque vai ter um retorno econômico, porque ela precisa manter a família. Hoje nós estamos num mundo globalizado, aonde nós vamos precisar de roupa, nós vamos precisar de saúde, nós vamos precisar de educação, nós vamos precisar de habitação. Então não tem como sair disso. Então não é que nós estamos aqui na corrida do dinheiro, não. A ideia é que aquilo que nós temos, ela seja mostrada e também vivida por outras pessoas. Nós não temos pajé hoje, e muitas das vezes a figura do pajé ela é confundida às vezes com o ervatário, né? A pessoa que conhece medicina. Não, a Betty, que teve experiência, eu nunca tive uma experiência real, toda assim, de um tempo muito longo com o pajé, mas a Betty teve experiência que eu não vi, como a Chay estava falando, que eu não vi. Não se escolhe esse pajé, né? A gente fala que os espíritos que escolhem a pessoa. Ela estava falando do marimbondo que foi picado por uma cobra. Não é que ele foi picado por uma cobra, é que lá no mundo dos espíritos, a figura do marimbondo era uma figura que os espíritos queriam que ele vivesse com eles lá, e a cobra foi só apenas um instrumento para que ele morresse nesse ambiente e o espírito dele ir morar com eles. É tão bonito isso, né, que é tão bonito isso para mim. Então, por exemplo, se alguém morre picado por uma cobra, quem tem que fazer essa transição de ele permanecer aqui e permanecer no mundo dos espíritos é só o pajé mais forte. Não é o pajé, nem o pajé iniciante pode, porque na iniciação dele, se ele não for pajé que é íntimo dos espíritos ou é pajé poderoso, aquela pessoa pode morrer. O Perpera, que é vivo até hoje, por que ele é vivo? Por que ele é pajé e ele é vivo? Porque algum pajé forte, experiente, acompanhou a iniciação dele, de que não deixou ele deixar morrer no caminho dos mortos, onde a pessoa morta precisa morrer, precisa passar para entrar no mundo dos espíritos. Então, por que o Perpera existe hoje? Porque teve um pajé forte, experiência, que dialogou com os espíritos, deixa ele viver aqui, ao mesmo tempo que ele viver aqui na Terra, ele vai estar junto com vocês. Por isso que o pajé faz essa transição, né? Por isso que o pajé fazia essa transição, e hoje não tem mais. Então, essa ideia é de fortalecer isso, né? Você pode pagar, ao mesmo tempo a gente vai animar, dar gás para a juventude. Poxa, eu vou fazer isso, eu vou cantar para um europeu que está lá, e o europeu vai se sentir bem, porque ele não viu aquilo, nunca viu aquilo, e ele quer pagar por isso, né? Obrigada, Então, Anderson. O povo Paiter Suruí tem essa ligação forte com a tecnologia e com uma certa vanguarda com a tecnologia histórica, eu diria que é quase ancestral também, essas entradas com o Google, que o pai da Chay fez, você falando de tokenização e economia, a Betty indo lá e vendo uma outra estrutura. Chay, você como jovem liderança, eu queria saber de você, o que você acha do povo Paiter Suruí e as tecnologias, como isso é realmente de vocês, é cultural?
acho que a gente soube usar muito bem esse outro juntar os conhecimentos, né? Eu acho que a gente faz isso muito bem. Juntar o conhecimento nosso, ancestral, com o conhecimento da tecnologia ou de outros, né, outras formas de conhecimentos no mundo mesmo também. Então, acho que a gente é uma vanguarda nisso mesmo, né? E cada vez mais a gente vem se utilizando desses instrumentos como instrumentos de luta mesmo, né? Que acabam se transformando, como, por exemplo, as próprias câmeras, né? Não sei se Betty viu isso, né? Como que era, que antes a gente acreditava que roubava nossas almas, né? E esse instrumento hoje se transformou na nossa vida, né? E é um instrumento que a gente usa para a nossa luta mesmo, né? E para dialogar com a sociedade, né? Para manter viva a nossa história. Então, acho que a gente sabe juntar, né, o que cada um tem de melhor na luta muito bem, né? Chay é uma guerreira digital das redes sociais e ela usa as redes sociais, que é com o povo Paiter Suruí. E a gente tem outros 2 guerreiros digitais na nossa exposição, que é a Samília e o Luciano, que também usam as redes sociais e usam as tecnologias para capilarizar a cultura Paiter Suruí. O Luciano fala muito sobre a língua Tupimondé, que é a língua Paiter Suruí, e a Samília é uma jovem indígena que fala sobre artesanato, cotidiano. Sigam eles, o arroba deles é Luciano Paiter Suruí, da Samília vou conferir o do Luciano, mas a Samília é arroba Samília Suruí. Então, vocês veem que cada tópico que a gente toca exigiria noites e noites ao pé da fogueira. Por exemplo, eu vou falar só de uma coisa, mas é interessante porque o Uraã tem uma proximidade muito grande com os mais velhos, apesar de não ter visto as sessões de pagelança e de formação de pajés que eu vi. Mas, por exemplo, para falar de um assunto bem complexo, o Itabira me ensinou na areia como era o caminho das almas depois da morte, como que você vai ao Maramei Peter. Quando a Marlu e eu gravamos a cantiga, que é a caminhada dos mortos pela estrada do Maramei Peter, eu descobri essa história dos mortos, que é um contraponto a toda a religião que você está criticando, no fundo. Mas como transmitir isso numa conversa tão rápida como a nossa? Porque isso é um dos tópicos. Eu falei muito com a Larraida do amor, das relações das mulheres, da poligamia, da liberdade feminina, enfim, da naturalidade com o corpo. Cada tema desses exigiria que a gente ficasse dias junto. Agora, você tocou numa coisa que é fundamental, não é só na sobrevivência indígena, mas como preservar um conhecimento respeitando os direitos das pessoas que contaram as histórias. E talvez, é sempre uma coisa, tudo que dá dinheiro, como o petróleo, como a mineração, é maldição. Então, precisa muito cuidado em como que, né, essa noção de desenvolvimento também exige uma análise do que é a estrutura econômica no mundo, que vem de longe, esse erro total que nós estamos fazendo na Terra, para preservar e, ao mesmo tempo, porque nós estamos nessa luta sua, a Marlu, o Jean, principalmente, mas o Antônio também, que também lidou com essas coisas, de como devolver aos indígenas aquilo que nós aprendemos com eles e preservar. Por exemplo, eu estou agora num projeto, eu fui convidada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia para doar todo o meu acervo oral, todas as minhas gravações, não apenas dos Paiter Suruí, mas de todos os povos com quem eu trabalhei. Mas isso só pode ser feito de uma maneira única, em que qualquer direito comercial, que é o que você está buscando, seja dos indígenas. Isso é tão complicado que, desde o tempo do Darcy Ribeiro,
a gente não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo de uma coisa que é concreta e que talvez o Suruí possa aproveitar. Nós fizemos juntos, esse livro é dos autores indígenas, né? O seu pai colaborou, o seu pai biológico, Gacamã, é um dos maiores narradores, o pajé de Quiboba era outro, enfim, são mulheres e homens que contaram histórias. Nesse livro, o Suruí, eles receberam os direitos autorais, mas é uma ninharia, e depois, quando você vai reeditar um livro, você tem que refazer tudo. Enfim, no acervo oral existe menos experiência ainda de como garantir os direitos. Nós estamos nessa batalha. Eu acho que o Instituto Moreira Salles pode ter um papel importante nisso também, com a música. Marlui está fazendo, que tem uma tese de doutorado extraordinária sobre a música de 50 povos, que ela conhece bem. Ela está nisso para poder mostrar para o mundo que é a música. Só nós da banca é que conseguimos ouvir, né? Aliás, todas as gravações musicais que eu fiz, então, com a Marlui, com a Magda Pucci, que é a minha... como eu não entendo nada de tecnologia, ela é danada, né, Marlui? Acho que ela é melhor até que você, né? Ela também é uma das pessoas que mais conhecem música indígena. Então, a gente tem que juntar essas perspectivas. Eu queria só lembrar uma coisa que é importante também, que em 2007... a Magda Pucci, a Maria do Carmo Barcelos, que é uma grande ativista e intelectual, que tem filha adotiva e netos Suruí, né? Nós fizemos uma oficina com todo o povo Suruí e perguntamos às mulheres que tinham nascido antes do contato, mas estava todo mundo lá, seu pai estava, acho que você estava também. Você era criança, não tanto, em 2007 você já não era criança. O que elas gostariam de ensinar nas escolas? Tudo que as mulheres mais velhas falaram é o que estava nos meus diários. Eu tenho 2 livros sobre a tradição Suruí que eu queria reproduzir para vocês. Que um dos meus sonhos era juntar mulheres, principalmente, velhas e moças, para ver o que vocês acham disso, as coisas que estão certas, que estão erradas. Naquela oficina... eu acho que eu tinha adivinhado praticamente tudo que as mulheres mais velhas queriam. Eu fiz um outro livro esgotado, os meus livros estão todos esgotados. Esse aqui fala muito também do Suruí nessa época. Eu já passei para o Suruí todos os arquivos online, mas eu acho que a gente podia fazer uma publicação até que desse dinheiro para vocês. O livro não dá dinheiro, infelizmente, a menos que seja né? Muito famoso, mas vocês podem ficar famosos, ela já é famosa. Eu acho que podia pensar nisso. Os meus diários, por exemplo, tinham que ser refeitos, mas eu queria muito que as pessoas lessem isso, porque pouca gente lê a gente, né? Assim, nós, principalmente. Agora os indígenas até têm público, mas quem não é indígena nunca teve muito público, não é, Marlui? A Marlui até que tem, porque tem essa voz portentosa. Hã? E, olha, tem um lado muito bom de viver como os indígenas viviam, sem dinheiro e sem essa preocupação de mercantilizar tudo, não é? Porque nem o amor era mercantilizado nos Paiter Suruí. Existiam as lobeetitárias, você conhece essa história, né? Que até o Darcy Ribeiro falava, apesar de não falar de Suruí, falava de outras semelhantes. Mas não era mercantil, né? Quando entrou o dinheiro, eu me lembro, assim, por exemplo, do Piririto, né? Ele achava incrível, porque agora ele tinha uma coisinha de ouro, ele podia ter todas as mulheres do mundo, e ele já não podia casar com mais ninguém, porque as pessoas tinham morrido, né? Então, isso aí foi assim, o primeiro avanço do mercado em cima do amor Suruí. Felizmente, eu acho que prostituição não tem nos Paiter Suruí, mas existe em toda parte, né? Então, e aí é um outro assunto que também... Mas, enfim, só para dar uma ideia de que a gente não consegue falar muito da beleza que a gente viu e das dificuldades que a gente tem até hoje de passar, porque todos nós queremos. Eu não quero ter mais nada, eu quero estar
com tudo nas mãos de quem são os verdadeiros donos. E não é fácil fazer isso. Então, para mim, essa questão do Museu de Arqueologia foi uma coisa muito boa, porque lá eles têm uma estrutura e que pode se juntar com essas de vocês, com isso que você está querendo, com as ideias da Chay, com as suas ideias também sobre música e teatro, né? O Antônio, acho que foi lá no Suruí também, com a Maria Thaís, fazer teatro, na linha 14, que nos meus diários eu chamo de Aldeia das Brumas, porque tinha uma névoa maravilhosa em torno daquela grande oca de vocês lá, né? Então, vocês veem, é problema que a gente arruma, viu, Larraida? Muito, eu imagino mesmo. E para você moderar, que são irreverentes e que não têm limites, nós todos, né? É bom que a gente... o Suruí Paité, né? Não é verdade? Olha essa daqui. É bom que a gente vai encaminhando um assunto no outro e vai costurando. Vocês estão falando de acervo, de arquivo, de fotografia. A gente tem um vídeo lá na exposição, que são... quando os anciões Paiter Suruí veem os registros de arquivos que ainda não tinham sido vistos por esses anciões. É um vídeo inédito, então recomendo que vocês vejam. Chay esteve nessa viagem sobre esses arquivos. Ela, o Biratã do Lacapó, o Chido e o Tiago foram até o acervo, viram essas fotografias. Eu queria que você falasse um pouco, Chay, já que a gente está falando de acervo, como é que foi essa viagem, como é que foi... A gente foi lá na PUC, em Goiás, né, para ver o acervo do Gesco. E também foi muito interessante, porque lá eu também pude ver coisas que eu também nunca tinha visto, né? Pinturas mesmo, né, grafismo, algumas artesanatos mesmo, enfim, foi muito interessante, né? E o Tiago estava lá também, né? E no começo, não sei se a PUC queria dar, não queria não dar para nós, né? As fotos, né? Mas acho que hoje a gente, não só os museus, né, mas as próprias universidades evoluíram, né? Refletiram no sentido de como que a própria Betty está falando aqui, não tem como negar. Principalmente ao próprio povo indígena, aquilo que é seu, é a sua história, né? Quando eu e o Bia, a gente chegou lá, e muitas das pessoas a gente também não conhecia, porque já tinham ido, né? Mas algumas sim a gente já viu, né? Nosso tio novinho, nosso avô. Então, aquilo ali era a nossa família, né? É nossa família, nosso povo. A gente queria levar de volta, é óbvio, né, para ouvir essas histórias que a gente nunca tinha ouvido, né, e para que esses mais velhos, né, também tivessem essa lembrança. Imagina, o tio Morpiri, ele viu a foto dele e ele nem se reconheceu, né, nem lembrava como que ele vivia daquele antes, né, como que era. Aí ele, não, é eu mesmo, né. Essa foto aqui, quer ver? Essa é do Gesco. Porque o Gesco me mandava todas as fotos, para mim e para a Carmen, de Cintalarga e Suruí. Ele não tinha mais dinheiro, porque a National Geographic já não pagava mais as viagens dele, então a gente mandava o papel e ele fazia de graça. Eu tenho muitas dessas fotos no papel, que também eu tenho até... Isso é uma coisa que eu... E aí o Instituto Goiano deixou publicar, né? Mas hoje, por exemplo, eu não sei se os Suruí querem aparecer dessa forma num livro, né? Então, é outra razão de modificar esse livro também. Porque são pessoas nuas, né? Que eu acho lindas. Eu ainda não... Eu gosto. Eu parei de você. Mas, não sei, tem gente que às vezes mudou também. Mas acho que foi também interessante, né? Porque... tem uma desconfiança, acho que no começo, um do outro. Um fica meio que desconfiado do outro. A universidade, nós desconfiados da universidade. Mas, no final, a gente não estava ali para brigar com ninguém, né?
Pelo contrário, como eu falei aqui no começo, a gente também tem que valorizar aqueles que fizeram parte da nossa história, né? E a universidade, durante muito tempo, cuidou daqueles arquivos mesmo, né? E nós, até hoje, não temos a capacidade de manter, porque são aquelas fitas, né? Resfriadas, toda uma estrutura. Mas essas fotos a gente pode escanear, Betty, que a gente conseguiu, a gente comprou o scan lá, né? Que é assim que a gente escaneou as fotos daqui, da exposição. Então, enfim, a gente falou isso para eles, né? A gente reconhece isso que vocês fizeram, não é? A gente não quer levar tudo de volta, porque mesmo que a gente, no meu entendimento, né, a gente poderia, mas o objetivo não é isso, né? Porque a gente não teria como cuidar também. Mas direito nosso também, né, poder mostrar para aquelas pessoas, né, suas próprias fotos da sua família, poder recontar a nossa história, né, também ver isso para nós, né, como a própria Betty estava falando. E acho que a própria universidade entendeu que não tem como também negar isso para a gente, né, sendo que eles também já tinham escaneado todas as fotos, né, dá para botar num HD, né, e a gente levar, e foi o que a gente fez. Então, também não tem como você dizer, não, você não pode levar essa foto, ou você só pode levar tantas dessas fotos. As fotos são nossas, né, também, então, tipo, mas deu tudo certo, né, como eu falei, a própria PUC, ela entendeu isso, entendeu que não poderia negar, né, acho que a preocupação deles era com os próprios arquivos, né, e isso a gente falou, a gente pode ficar aí, cuidar, né, mas tem que ter, sim, né, acho que uma reflexão sobre a própria questão da imagem, né? Como que a imagem dos povos indígenas eram trabalhadas antes, como que a gente vai fazer isso hoje, né? Porque eu acho que um do diferencial da nossa exposição também é a forma como a gente coloca as nossas fotos e as nossas histórias na exposição, né? Porque uma coisa que eu falo, você vai numa exposição geralmente de povos indígenas, é só coisa exótica, né? É só ainda... Aí você vai ver a foto, não tem nem o nome da pessoa embaixo, né? Pô, mas esse indígena não tem nome? Não, é só uma pessoa que está pintada? Então, isso fica muito estranho também, né? E nós somos... A gente é pessoas, né? E eu acho que o diferencial da nossa exposição é que a gente coloca isso, né? E as pessoas sentem uma proximidade do mal de uma família mesmo, né, que foi a sensação que a gente teve com todas essas fotos, né, e com as próprias fotos que estavam lá na PUC Goiás. Então, acho que, enfim, a gente sabe que tem outras pessoas que também já tiraram foto do povo Paité Suruí, algumas pessoas vieram também falar, também tenho foto de vocês, né, para mandar para nós, né. Então, acho que isso é muito legal, de mudar esse conceito mesmo, né, de como a gente trabalha a imagem dos povos indígenas, própria questão de direitos autorais, né, porque a gente sabe também que os povos indígenas só começaram a ser considerados sujeitos de direitos no Brasil após a Constituição de 88. Antes disso, né, a gente era tutelado mesmo pelo Estado, então não tinha direito de entrar em juízo, não tinha direito... Enfim, há muitas coisas. A partir dali que a gente é cidadão, né? Vamos dizer assim. Então, isso foi uma mudança muito grande, né? Porque aquele que não é considerado pessoa não tem direito de imagem, não tem direito de nada, né? E hoje já não é mais assim, né? As pessoas têm que entender e respeitar que nós somos cidadãos, sujeito de direitos, fazemos parte desse Brasil, né? Também, então... Mas é isso, foi uma experiência interessante, né, Tiago? Acho que o Tiago também poderia comentar essa própria coisa que a Betty falou, né, de como as próprias instituições que faziam de forma diferente mesmo, e tudo bem você falar que você... as coisas mudam. Acho que o erro é você permanecer no erro. Não você dizer que você errou e... Não, é você continuar aquilo ali. Mas que a primeira coisa que o cara lá da faculdade, ele não queria falar comigo, nem com o Biratã, não, eu ficava conversando com o Tiago, eu fiquei, oxe, nós tá aqui, o cara conversando. Mas e como que o IMS faz? Né? Já queria, a primeira pergunta dele foi isso, mas como que o IMS
trabalha com isso, né? E o Tiago, desse jeito aqui que nós, né, estamos mostrando para vocês. Tem que... E acho que foi interessante para nós, e a Larraida, o João, o Tiago pode falar também, né? Nessa própria coisa dentro dos museus, né? Como os museus trazer reflexão para eles mesmos, né? Porque o Tiago, apesar do cara ter respondido isso, ele acho que não sei se sabia como responder, né? Não, porque é isso, pô, mudou as coisas, né, gente? A gente também tem que mudar, né? Porque se a gente não faz, as coisas permanecem a mesma. Vai continuar fazendo na exposição dos povos indígenas, sem nenhuma pessoa indígena daquele povo, não faz nenhum sentido, né? Então, e aí o cara perguntou, conversava era com ele. Eu falei, moço... Bom, então aqui vocês, né? A gente existe. Eu tive que falar brava. Eu falei assim, ó, você que eu falar com ele não, porque essa conversa não é com ele, com ele não, é com o povo Paité Suruí, nós dois aqui, representantes, e a PUC Goiás. Tem nada a ver, só veio aqui acompanhar nós, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo gente, certo. Desabafos. O vídeo está lá embaixo, vocês podem ver. Isso que a Chay coloca, acho que são várias premissas da gente, enquanto curadoras, junto com o Tiago. Não só as legendas são escritas em primeira pessoa, porque são histórias do povo Paité Suruí falando sobre as suas próprias imagens. A gente fez o máximo de esforços para identificar todas as pessoas da fotografia e pagar a imagem delas na exposição. E o retorno dessas imagens, né? Porque eu acho que é muito tradicional você ir no território, tirar várias fotos com ou sem permissão dessas pessoas, trazer para um outro lugar e elas nunca mais verem essas fotos de novo. E aí, enfim, não só dentro do Brasil, mas as pessoas levam isso para a Europa, para outros países. Então, uma premissa importante para a gente é que essas fotografias apresentadas aqui em São Paulo voltem para Rondônia e que o próprio povo veja essa exposição. A gente está chegando no final. Eu fico feliz, quero agradecer de novo a presença de vocês e queria pedir umas considerações finais de cada um também. O que vocês querem fechar aí falando? Quer começar, Betty? Eu acho que é continuar essas ideias todas, né, de preservar e devolver. A gente está fazendo isso há 40 anos, mais uns 50, 60, acho que a gente aguenta, né? Mas junto com vocês. E pensar um pouco também nos problemas internos de cada povo, porque cada vez que a gente tentou devolver, como nessa oficina de 2007, era uma briga, isso aqui é meu. E quando você grava e devolve um CD, isso é ouvido por todo mundo. Então, os problemas não são pequenos, mas eu acho que nós estamos caminhando com vocês aí. Né? Não, esse não é o... Não, esse é teu. Desculpa, esse aqui que é... Acho que só agradecer nessa tarde, de poder ouvir essas histórias, de poder compartilhar essa mesa aqui com todos vocês, né? E é isso, como a Betty falou, né? Esse é o começo, né? A gente ainda tem... Isso é parte da história do povo Paité Suruí, não termina aqui, né? Tem muito mais histórias para serem contadas, para serem ouvidas, para serem gravadas, né? E a gente quer continuar contando essa história, né? Então, Ietaité, obrigada. Tem uma pergunta ainda. Pode fazer, João. Queria aproveitar para fazer duas perguntas. Uma pergunta para a Chay e para o Uran e uma pergunta para a Betty. E com isso, se tiverem disponibilidade, abrir também a possibilidade da roda de conversa com todas e todos nós que estamos aqui. Sim, é verdade. Exatamente. Sim. Eu senti a mesma coisa quando começou a conversa, que isto era melhor estarmos todos em roda, até porque cabíamos todos aqui numa bela roda. Mas vocês, povos indígenas no Brasil, têm feito uma revolução no Brasil e no mundo.
E essa revolução me tem transformado desde que eu cheguei aqui, também. E vocês transformaram a antropologia, ou seja, uma ciência ou uma disciplina com pretensão à ciência, que quando entra em contacto com vocês é transformada por vocês. Ou seja, aquilo que acontece no contacto da Betty convosco, ou no contacto do Bruce Albert com o Davi, é uma profunda revolução numa disciplina. É uma antropologia em que observação, pertencimento e militância estão juntas. E é impossível pensar a antropologia hoje, no meu entender, que não sou antropólogo nem cientista a esse nível, sem aliar estes 3 vetores: observação, pertencimento e militância. E muito afeto também, nas trocas que se possam construir. E isso é uma lição muito bonita para o mundo que está em construção aqui. E isso está a chegar às instituições culturais. Vocês estão transformando as instituições culturais. Você escreveu, Chay, que a presença de pessoas indígenas numa instituição cultural muda a instituição cultural. E é verdade, nós sentimos isso no IMS e sentimos isso desde que trabalhamos com vocês. Mas a minha pergunta para vocês era parte de uma questão também muito pessoal. O meu bisavô era um pastor, lá longe em Portugal, numa terra muito esquecida em Portugal também. E eu só conheço aspectos da vida do meu bisavô quando leio textos de etnólogos e etnógrafos sobre a vida dos pastores em princípios do século XX. E tenho uma curiosidade muito grande por os ler, porque eles me trazem alguma coisa de mim que eu nunca conheci, porque eu nunca conheci o meu bisavô. Como é que é para vocês ler a Betty? Como é que é para vocês ler esses registros que foram feitos de trocas, de contactos? Será que a vossa emoção tem a ver com a minha, quando eu leio esses registros dos pastores do tempo do meu avô? Fico muito curioso por saber como é que é a vossa leitura. A minha leitura, Betty, foi profundamente transformadora. E, na verdade, os seus diários da floresta foram tão transformadores, ou são quase tão transformadores quanto A Queda do Céu. Porque há tanta coisa que eu aprendi ali, e há uma coisa que também é muito bonita, que é você nunca renunciar à sua subjetividade de mulher, à sua identidade de mulher. Nós reconhecemos melhor a Betty, lendo a Betty também, nos seus dilemas, nos seus amores, nos seus desamores, nos seus afetos, e isso é muito tocante. Isso merecia um bom filme, na verdade. Isso merece muitos bons livros e porque desperta muitas emoções. Obrigado pelas emoções que me trouxeram e que nos trouxeram esta tarde. E a palavra agora é de Roda, claro. Eu acho que me sinto igual de você um pouco, João. Assim, faz eu voltar. Acho que os livros também, né? Agora eu também estou escrevendo, Betty. Ah, que bom! Eu acho que os livros, eles são como sonhos, né? Leva a gente a momentos, lugares que a gente nunca esteve, né? Falando da própria Queda do Céu, né? O próprio Davi, acho que ele fala isso, né? Que acho que não sei se foi Paris ou Nova York, né? Que quando ele chegou lá, ele falou: já conheço, que eu já tinha vindo aqui nos sonhos, né? Ele fala assim no livro. Então, os livros são como sonhos, eu acho. E eu li, né, os livros da Betty também e me transportaram, né, para esse momento, como eu estava falando, que eu nunca vivi alguns, né? Alguns momentos do nosso povo que, enfim, não volta mais também, né? Acho que... então, é muito importante, né? Para mim também. Eu gosto de ler. Então, acho que... sei lá, como eu falei, a gente tem que valorizar, né? Essa história, essas pessoas que passaram na nossa história, fazem parte da nossa história também, como Betty, né? Então... fico lembrando, pensando como era, né? Não só nas histórias, essas próprias fotos, ficaram pensando muito, né? Como que era, né?
qual a importância, né, de guardar, de continuar contando essas histórias, ouvindo. Quão pouco eu sei também ainda, né? Quanto eu ainda preciso aprender, né? Acho que eu me sinto um pouco assim. Não sei como que o Uran se sente. Bom, acho que registrar conhecimento, pensamento, ela é super importante para a manutenção da cultura do povo. Eu vivi um momento bastante especial na minha vida e através de um livro, né? Inclusive o livro da Betty, Diários da Floresta. Ela virou um filme, né? Uma minissérie, né, Betty? Virou um filme. E eu atuei nesse filme. Mas nas cenas de conflito que fez lá, para mim, me passou um monte de filme, né? A cena que eu estava fazendo lá, imagine a realidade, né? Imagine a realidade. Alguém invadindo o seu território, tomando sua terra, ainda querer tirar a sua vida. E aí, numa das cenas, estava chegando um líder que foi morto no conflito. Aí estava eu e a Betty assistindo a gravação da cena. E eu abracei a Betty, a Betty me abraçou, a gente chorou junto. Porque aquela cena realmente aconteceu. E foi registrado no livro dela, né? Então, acho que toda forma de registro, ela é importante. E que aquele que é registrado na nossa memória, ela precisa virar livro realmente de alguma maneira, ou alguma coisa mais concreta para virar como registro. Então, as fotografias é uma delas. Parabéns pelo trabalho, Instituto Moreira Salles, pessoa do Tiago, da curadora Lahaida e a curadora Chay. Parabéns pelo trabalho mesmo. Acho que precisa escrever sobre esse trabalho. Obrigada, Uruan. Gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Bom, então encerro por enquanto essa conversa. Eu espero que tenham muitas outras. A gente tem muito o que falar. Obrigada a todos pela presença. Betty, Chay, Anderson. Muito obrigada.